E aí, Mulheres Maravilha, como é que vocês estão? Salve, salve a todos, sejam todos muito bem-vindos a este que é o nosso 7º podcast Mulher Maravilha, que é feito, pensado e produzido com muito amor, com muita informação e muito entretenimento para você, mulher do Brasil e do mundo. Eu sou Roberta de Moraes, tenho 52 anos, sou paulistana, mãe, produtora de conteúdo, radialista, colunista do portal do Andreoli, criadora da marca Poesia para Vestir e modelo há mais de 37 anos. E aqui, bem ao meu lado, nesta caminhada, nesta bancada, a minha querida especial, essa Mulher Maravilha, a atriz Beth Corrêa. Olá, minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mulher Maravilha Podcast. Eu sou a Beth Corrêa, sou atriz, produtora de teatro e locutora, e hoje é um dia especial, Roberta. Nós vamos falar sobre o que aqui? Qual vai ser o nosso bate-papo? Conta pro pessoal. Hoje é um dia bem importante, porque a gente vai falar de temas que são extremamente valiosos, não é? Para todas vocês que nos assistem e para as nossas vidas pessoais. Relações afetivas, casamento, maternidade, o sonho de ser mãe, maternidade. Como é que foi tudo isso nas nossas vidas, na vida de cada uma? E você, eu tenho certeza que vai se identificar e muito. Começando pela maternidade, Roberta, como é que surgiu isso em você? Você sempre quis ser mãe? Foi um sonho de criança, de adolescente? Ou aconteceu? E como aconteceu? Foi repentino? Foi pensado? Foi planejado? Conta pra gente a tua experiência. A minha história é bastante interessante, assim. Eu sempre quis ser mãe, sim, né? Desde pequena, falava, vou ter filhos, 2 filhos, etc. No entanto, eu já fui casada 3 vezes, gente. Meu primeiro casamento se deu muito cedo. Eu tinha 21 para 22 anos quando me casei a primeira vez. Esse casamento que durou 2 anos e alguma coisa, perto de 3. Confesso que tentei engravidar nessa época e não aconteceu. Não aconteceu. Eu sou muito espiritualizada, sempre acredito que acontece como tem que ser e na hora que é para ser. Muito bem, não tive filho nesse primeiro casamento. Fiquei anos morando sozinha, trabalhando, fazendo pós-separação. E aí trabalhava num lugar específico, era produtora de TV já. E aos 28 anos, no início... Gente, aqui é papo aberto, papo reto. Na primeira vez em que namorei o pai da minha filha, eu engravidei. Que coisa, hein? Depois de um primeiro relacionamento tentando engravidar com 20 anos, né? Exatamente. Engravidei aos 28. Eu era, na época, produtora geral de conteúdo, de programação na TV Gazeta. E assim, naquele dia eu sabia, acho que a gente sabe, né, gente? Coração de mãe não erra. Eu sabia que eu tinha ficado grávida naquele dia. Caramba! E isso se confirmou, evidentemente, 1 mês depois. Eu estava grávida de gêmeos. E como eram bivitelinos, a possibilidade, né, segundo os médicos, a possibilidade de serem diferentes, e um menino e uma menina, era muito grande. Então, eu os nomeei de Camila e Luca. E continuei trabalhando, uma alegria total. O pai dela, né? Então, meu recém-namorado, fala, mas eu te amo, então que maravilha que você está grávida, vamos estar juntos e a vida é feliz. E foi toda uma festa. Eu confesso que eu fiquei bastante assustada, porque eu tinha uma carga de trabalho muito grande, né? Eu entrava na emissora às 9 da manhã, saía da emissora muitas vezes 10, 11 horas da noite. Mas também, por outro lado, eu fiquei bastante feliz, porque, puxa, tinham 2 seres dentro da minha barriga. Estavam confirmados já nessa... Sim, dois filhos, etc. No meio, comecei lá a falar para todo mundo. Então, já comecei a receber presentes, Camila e Luca, coisinhas para o menino, coisinhas para a menina. Aquela história que todo mundo sabe de praxe. No entanto, no meu começo de 4º mês, eu estava um dia indo para a Gazeta e eu sangrei. E sangrei muito.
tive uma dor aguda, bastante pontual, assim, e sangrei. E aí, o que nós soubemos depois para encurtar essa história de como se deu, é que, embora nós ouvíssemos coração dos 2 bebês, etc., o irmão da Camila, ele não evoluiu, ele continuou feto e, num dado momento, ele foi expelido pelo meu corpo. Ou seja, o próprio organismo acabou... Exatamente. E aí foi uma preocupação muito grande, porque quando isso aconteceu, nós imaginávamos, poxa, se eu tenho gêmeos, eu estou sangrando, como é que estão meus filhos, né? Socorro e tal. E aí nós descobrimos que havia ficado um nenê. A gente, evidente, acompanhou isso de uma maneira muito mais próxima e com menor espaço de tempo, porque tecnicamente seria uma gravidez de risco. Hoje, depois de muito ler, saber, estudar, eu entendo que é mais normal do que se imagina. Mas na época foi bastante aflitivo, triste, não é? Não, sem dúvida. E aí, por isso, eu também não quis saber qual era o sexo do bebê que tinha ficado. Ah, você não sabia qual deles? Não sabia. Então, quando chegou lá pelo 7º mês, mais ou menos, nós fizemos o ultrassom para ver quem tinha ficado. E era a formidável Camila, que já foi vitoriosa logo daí, não é mesmo? Porque... Que hoje está com? Hoje está com 24 anos. 24 anos, gente. Essa mulher tem uma filha de 24 anos. Que é uma Mulher Maravilha também, viu? E para você, como é que foi isso? Me conte. Nossa, gente, é uma história, você vê, né? Bem diferente da sua, igualmente linda. Você sempre quis ser mãe? Então, quando eu era criança, eu me lembro de perguntar para minha mãe, gente, isso é muito engraçado. Eu tinha 11 anos e perguntava assim, mãe, quando eu crescer, eu vou casar e ter filhos, é isso? E ela, acho que sim, isso, minha é filha. ótimo, como uma cartilha da vida, né? Mas eu tive essa consciência de ver tantas mulheres, minhas tias, amigas da minha mãe, com filhos e casadas. Mas poucas... Era a referência que você tinha, né? Era uma referência, e a referência que eu tinha eram poucas trabalhavam fora. Minha mãe hoje tem 72 anos, né? Então, e ela é uma imigrante, veio de Portugal, então ela sempre foi dona de casa. E, então eu via sempre isso. Então eu vou crescer. E naquilo, acho que lá no meu íntimo, com 11 anos, eu pensava, gente, mas eu quero mais da vida, né? Do que casar e ter filhos. Certamente. E ali aquilo foi indo, tive vários namorados, algumas relações, e nenhuma delas eu pensava em ter filhos. Inclusive, eu e Roberta, a gente se conhece há muitos anos, minha gente, e porque eu sou atriz, fazia muito casting de publicidade e encontrava a Roberta. E nós fazíamos muito casting, teste de publicidade com crianças. Exato. E eu lembro que na época, eu vou confessar pra você, eu ficava louca. Porque juntava 50 crianças no mesmo espaço, gritando. Eu falava, ai, gente, tem a menor paciência pra criança. Ai, sabe assim? Eu falei, não tenho paciência pra criança. Você não tinha. Você já tinha esse termômetro. Aí, ai, meu Deus do céu, como é que vai ser isso, né? Eu não tinha uma criança próxima de mim, da minha vida, do meu dia a dia, do meu cotidiano, nem na família. Então, a referência que eu tinha de criança era dos testes de publicidade. Eu falava, ai, não, gente, não. Adoro minha vida e tal, sabe? E aí nasceu a minha sobrinha, que virou minha filhada, irmã da minha mãe. Irmã da minha mãe, a doida. Filha da minha irmã, né? Eu só tenho uma irmã. E essa menina veio e me encheu de amor. E tinha muita gente que me falava... Transformou a relação, transformou a casa, Transformou a minha relação com a criança. E a partir daí eu fiquei completamente apaixonada por criança. E aí eu comecei a ter vontade de ter filhos. Mas só com 39 anos que eu descobri... numa relação estável, saudável, muito bacana, que eu realmente queria ser mãe. E aí eu... E você já estava casada há tempos? Não, na verdade eu não estava casada. Olha, segundo algumas pessoas, em pecado, né? Mas acabou acontecendo. Dessa gravidez pecado é ótimo. O pecado. Dessa gravidez veio um pouco antes do casamento. Nós estávamos já numa relação já de uns 3 anos, morando juntos, mas não tínhamos exatamente efetivado a relação, oficializado. E aí eu queria muito ser mãe. Muito ser mãe. E aí eu falei pro meu marido, vamos tentar? Vamos. E aí veio o Gabrielzinho. Era um sonho dele ser pai? Sim, ele já tem, né? Ele já tinha uma filha com 11 anos, que é a Alexandra, minha enteada. E ele sempre falou que quis ter mais filhos. Na verdade, ele queria ter mais 2 ou 3. Eu falei, não, aí também já... Não, homens sempre dão uma exagerada. Gente, vamos combinar que na prática não é bem assim? Mas conta pra gente, Roberta, que depois eu também quero falar da minha experiência com o recém-nascido.
Como Puxa. foi quando a Camila chegou? Você que era uma mulher extremamente ativa, que trabalhava 10, 12 horas, que tinha toda uma rotina de trabalho, de imersão, de amigos. Como é que é essa quebra na rotina da mulher? Olha, eu me lembro muito de uma passagem que é uma coisa interessante. Eu sou bastante espiritualista e, portanto, respeito muito uma série de linhas, né? Então, e técnicas e terapias e etc. E eu me lembro que eu, logo que descobri que estava grávida, e acho que foi um pouco depois desse evento, né? Da conclusão do meu filho Luca comigo na minha barriga, e aí saber que a Camila estava lá, uma amiga foi me visitar e ela disse assim: você quer que eu veja o tarô para você? Eu falei: eu quero. E assim, muito mais, não com relação à criança em si, mas muito mais sobre aquele momento, sabe? Sim. Em que eu estava, em que eu ia me casar, né? Com alguém que eu não tinha namorado, não é? Eu estava começando a namorar, mas sobretudo com aquela Roberta que, a partir daquele momento, seria mãe. Então, rolou um olho do furacão, evidentemente, porque mexeu com a estrutura de tudo, né? Da vida prática, do cotidiano. E quando ela abriu o tarô ali, ela me disse o seguinte: esse filho na tua vida é um desconstruir 100% para um reconstruir. Olha. 100%. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, não só pelo fato de que a maternidade te transforma o dia a dia, né? As coisas que são práticas de ordem material, mas ela me transformou de uma maneira muito violenta, realmente. Então, profissionalmente, eu era uma mulher que estava lá entregue, né? Estava em ascensão, inclusive. Tinha acabado de ser promovida a produtora executiva de uma equipe muito grande. Na época e pouco depois do nascimento dela, nós fazíamos 4 programas, 2 deles ao vivo. Então, eu tinha muita responsabilidade com 28 anos. Uma menina, né, Roberta? Exato. E saí dessa emissora para licença maternidade estreando um 4º programa. Então, eu saí com o rádio. Mas não por eles, porque eu estava na minha licença maternidade. Eu saí porque eu não queria deixá-los na mão. Eu tinha uma coisa muito de ter estabelecido assim, uma ligação com cada peça dessa produção. Então, eu queria estar afinada, não queria simplesmente sair da cena e virem-se aí, sabe? Responsabilidade, né, Exato. Roberta? Depois você passa a estar em casa todo o tempo. 24 horas por dia. O que é uma loucura na vida. E se você ainda não é mãe ou não será mãe, é uma loucura, porque o teu organismo age de uma maneira diferente. Muda com o teu horário de dormir, de acordar, porque passa a ser em função daquela criaturinha linda, maravilhosa, que depende de você para a amamentação, que depende de você para o horário de comer. Eu tinha um anjo da guarda que se chamava Lúcia. A Lúcia veio trabalhar na nossa casa quando eu tinha 5 meses de gravidez. E ela passou a ser o anjo da guarda da Camila, sabe? Que maravilha. Acontece que houve um episódio que eu acho que é importante ser dito, é bem importante ser dito. Eu sou filha de médico, sempre tive um tio, né, já falecido, mas um tio médico também. Mas assim, pela experiência, convivência com meu pai, eu tinha muito acesso, né, a informações da medicina. Então, não era uma pessoa leiga, que não entendia de nada, que não entendia de remédios, que não entendia de tratamentos ou de nomes de doenças, etc. No entanto, e mesmo assim, no segundo dia quer dizer, Camila tinha nascido, então no segundo dia eu estava sozinha no quarto, uma manhã, e entra um cidadão, coitado, bastante despreparado, Minha nossa. e me dá a seguinte frase: e aí, mãe, tudo bem com você? Ah, que ótimo, não é? Então, olha só, a sua filha, ela está na CTI, ela vai ficar na CTI, então você vai descer para amamentá-la, porque ela tem uma doença no sangue
E aí, talvez até você saia, você tenha alta e você tenha que vir ficar... você tem que voltar para o hospital todos os momentos de horário de mamada dela, porque ela deve ficar dias a mais além de você. Precisa baixar o grau, não sei o quê, do sangue dela, etc., que está muito elevado. Então, tá tudo bem, mãe? Ah, então tá, viu? Bom dia para você. Tchau, cara, próximo. aquele cara fechou a porta, ele me desengatilhou uma depressão pós-parto. Porque eu comecei a chorar e não parei nunca mais. Quer dizer, nunca mais. Modo de dizer, eu sou um pouco... E quando que você descobriu o que era exatamente? Então, eu tenho uma coisa de me analisar muito, sempre tive, sabe? Eu sempre me olhei muito, olhei para as minhas sensações, para os meus sentimentos, o que eu estou sentindo aqui, o que é isso, o que não é. Sorte minha. Porque eu percebi que que essa coisa de a sua filha tem uma doença e você vai sair, vai ficar voltando. Eu falei, eu não saio desse hospital, mas nem morta. Eu vou fazer um barraco ficar aqui. E vou ficar com a minha filha aqui, sim. Com essa tal doença do sangue grave que ninguém sabia o que era. Exato. Aí liguei para o meu pai imediatamente, chorando, e falei, pai, eu preciso de você aqui agora. E ele foi. Também, imediatamente, liguei para o meu gineco, que era um obstetra, e falei, doutor Alarcon, aliás, um beijo enorme para essa figura maravilhosa. Doutor, eu preciso do senhor aqui agora. E os dois foram. Chegando lá, o doutor Alarcon falou, vamos dar uma passeada pelo corredor? E aí nós começamos a passear pelo corredor e ele foi me dizendo, olha, o que tua filha tem, icterícia. Que é uma coisa, gente, que 99,9 dízima... Eu havia tido, né? Das crianças tem por incompatibilidade de sangue do pai e mãe. E tá tudo certo, ela vai tomar banho de sol ali embaixo no CTI, essa icterícia vai baixar, os níveis de sei lá eu o quê, que eu não me recordo, no sangue vão baixar ou vão subir, não sei. E tá tudo certo. E você vai embora com a tua filha. Não é uma doença. Mas já tinha se instaurado o caos em mim. Sim. Né? Então, a coisa a minha filha precisa muito de mim. Meu Deus, a minha filha. Meu Deus, não sei o quê. Aquela coisa de proteção da mãe muito, muito instintiva, muito intrínseca, né? Bom, eu fiquei na CTI, neonatal, dentro de um quarto com a minha filha. Não seria diferente, né, gente? Que eu não ia arredar pedra no hospital. Não, mas é impressionante a falta de habilidade. E sensibilidade, Sensibilidade, gente, para uma mulher que acabou de parir. Que está frágil no mais alto grau. Porque eu acho que a maternidade, sobretudo, ela quando nasce um bebê, eu sempre disse essa frase. Porque ela foi uma frase... muito clara para mim desde o primeiro momento. Quando nasce um bebê, nasce também uma mãe. Que não tem manual. Nada. Que não sabe exatamente nada sobre ser mãe. Não só condutas com aquela criança, com aquela vida. Condutas de ordem prática física, mas emocionais. Então, você também nasce junto com o teu filho. Exato. Tá certo? E eu acho que é um momento muito delicado. Eu acho que a mulher precisa ter, sim, uma rede de apoio logo depois que o bebê nasce, para não cair em culpas desnecessárias e sofridas. Porque daí eu quero que você me traga um pouco, eu sei que você tem uma história muito interessante com essa fase, até tem um nome. Qual é o nome, Beth? Sim, eu até anotei, gente, eu vou ler porque acho que fica... melhor, né, para quem não conhece o nome técnico, né, que é o puerpério, período pelo qual o corpo da mulher passa por diversas transformações fisiológicas para voltar ao que era antes da gestação. Então, e aí, o que acabou acontecendo, né? Quando o Gabriel nasceu na maternidade, depois de eu acho que foi uns 2 dias, 3. Antes de falar disso, uma coisa engraçada. Você deve ter passado por isso também. Aliás, acho que todas as mães aí devem ter passado por isso.
Quando eu estava grávida, com barrigão, muita gente vinha me dizer, primos, primas, todo mundo que tem bebê falava, você nunca mais vai dormir, você nunca mais vai dormir. Olha, dorme agora, porque você nunca mais vai dormir. E eu lá no hospital, o meu médico passou e falou assim, olha, eu vou te deixar mais um dia aqui, aproveita para dormir, deixa ele lá no berçário, dorme. Eu falei, gente, o que é isso? É terrorismo, né? Nossa, é chocante. E realmente, eu fiquei 2 anos sem dormir, mas isso é uma outra parte. Então, e o Gabriel, ele foi uma criança que teve que tomar suplementação já na maternidade. Porque eu não estava conseguindo amamentar e o leite não era suficiente, ele era um menino, ele nasceu com 4 quilos. Então, a gente teve que começar a dar suplementação para ele. Mas o que acontece, mais uma vez, você falando dessa falta, às vezes, de habilidade... gente, aqui é só um olhar realmente que eu acho que tem que ser um pouco mais carinhoso para essa mãe, né? A enfermeira, o Gabriel, ele tremia. Eu saí com ele da maternidade, ele tremia, assim, todo tremendo, assim, no quarto. E eu saí apavorada. Moça, ele tá bem? Tá ótimo. Isso é normal. Não tem nada. Eu falei, mas ele tá tremendo. Não, mas isso é comum. É como se fosse um protocolo. É como se parece que sim, alguns recém-nascidos, como tem a icterícia, tem alguns recém-nascidos que tem algum... Eu já não lembro o que foi na época, mas ele tremia muito. Ele, de vez em quando ele fazia assim. E eu saí de lá apavorada com um recém-nascido no bebê conforto. Tremendo. Tremendo. E a enfermeira, nunca esqueço, ela olhou pra mim e falou assim, mãe, tá tudo bem, que nem o teu médico. Eu fiz assim, não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Gente, não tá tudo bem. Mas não lhe explicaram? A gente não sabe olha, se tá. esse tremor é por conta Ela disso, explicou, daquilo? até não sei que dia, é normal por isso, por aquilo. Mas é sempre protocolar, é sempre tá passando uma informação para você como se fosse a 100ª do dia. Mas eu não sou a 100ª. Falta uma individualidade, um olhar carinhoso. Lógico, você é uma mãe que dentro do teu universo está vivendo aquela experiência assim, pela primeira vez. Eu achei realmente bem sensível, né? E eu saí de lá completamente apavorada. E aí tem um livro que eu queria muito falar com vocês, que chama A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra. Mostra para as pessoas, amiga. É de uma psicoterapeuta chamada Laura Gutman. É um livro, gente, para quem quiser, para mulher que estiver prestes a ter neném, estiver grávida ou recém-nascido, me fez muito bem. Esse livro eu me senti acolhida. Por quê? Porque, vou ler mais um trecho aqui de um outro texto que fala: a chegada do bebê traz uma mudança radical na rotina. Não é, Roberta? Sim. E algumas mães podem se sentir isoladas e sobrecarregadas, especialmente nas primeiras semanas. Ou seja, a romantização da maternidade faz com que a mãe não receba o suporte necessário. E esse suporte é de atenção, de amor, de saber que muitas das mulheres, acho que quase 80%, passa por uma fase chamada Baby Blue. E eu não sei se vocês sabem o que é Baby Blue, mas Baby Blue é diferente de depressão pós-parto. É um período que vai aí mais ou menos por volta de até 3 meses, que a mulher fica irritada, sofre insônia, tristeza profunda, sentimento de insegurança e um choro fácil. Foi assim que eu fiquei. Mas pergunta se eu acho que é exatamente o que eu tive. Se eu, aos meus 40 anos, eu tive o Gabriel com 40 anos, sabia disso. Não. Claro, também Nunca não. ninguém falou comigo sobre Baby Blue. O que é isso? Depressão pós-parto? O que é isso? A depressão pós-parto, dizem, tá? Nós queremos trazer em breve um médico ou uma médica falando, embasado cientificamente sobre esses 2 períodos, né? Que são o Baby Blue e a depressão pós-parto e as diferenças entre elas. O Baby Blue realmente é uma queda de hormônio muito forte que acontece no corpo da mulher que provoca todos esses sintomas. E a depressão pós-parto um pouco mais profunda, como diz, é uma depressão. Muitas vezes a mulher já tem um quadro depressivo antes da gestação. Mas o Baby Blue, para quem não conhece, ele acaba quase trazendo um traço de depressão. Só que o que aconteceu? Ninguém percebeu que eu estava assim. Ninguém percebeu. Acho que no meu caso também não. Eu chorava. Eu tinha a sensação de que o meu filho ia morrer a qualquer momento. Eu não conseguia me desgrudar nele nem para ir ao supermercado. Eu fiquei com essa sensação justamente de tristeza profunda. E eu pensava, ué, o que está de errado comigo? Eu tinha que estar muito feliz. E teu marido? Não percebeu nada. Ninguém percebeu. E você não falava? Não. É o que ela diz aqui nesse livro maravilhoso, que ela fala. A mulher precisa de um suporte emocional.
Eu não sabia o que estava acontecendo comigo, ninguém nunca me falou, nem o ginecologista, nem o obstetra. Gente, tem que falar. A mulher não sabe. Como você falou da icterícia, você não sabe. Você tem que ter cuidado com a mãe, com a mãe que acabou de ter neném, né? E nesse livro, essa psicoterapeuta fala, né? Ser mãe é uma experiência única e indescritível. Mas também é o ponto de partida para a vivência de inúmeros sentimentos e emoções aos quais as mulheres nunca foram apresentadas. Os períodos pré e pós-parto são um marco e enfrentá-los um desafio repleto de incertezas e pequenas vitórias. Roberta, você vai se identificar muito com isso e você aí de casa também, se você é mãe. Ela escreve aqui, né? Nasce o filho. Ponto. Parto. Amamentação. Visitas pediátricas. Impacto. Cansaço. Quebra. Aí a mulher se vê diante de uma sensação de grande desamparo afetivo. Percebe-se imensamente só, que foi o que eu passei. Seu estado de espírito é frágil, embora aparentemente a família esteja vivendo um período de felicidade. Exatamente. Não, e é tão um contraponto, né? Uma coisa tão contraditória, porque se nós estamos tão fragilizadas, né, por hormônios que caíram, por esse período que é um divisor de águas, assim, dos maiores, né? Eu acho que é abrir o mar, definitivamente, a gente passar por ele. Numa outra ponta, a gente quer dar o amor para essa criança. Então, muitas vezes, nos falta... Porque a gente está fragilizada, a gente está marinheiro de ultra primeira viagem, com uma experiência que vai ter tempestade, furacão, tsunami, maremoto, tufão, tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Não é? E se você não tem o mínimo né, dessa rede de apoio, se as pessoas que estão no teu entorno, seja quem forem... Quando né? você tem essas pessoas, claro. Exato, né, quando você contando tem, porque muitas vezes você não tem. Nós acho que não tivemos. Sozinha. Exato. O marido já volta a trabalhar, você não tem a pessoa que está o dia inteiro na tua casa. Eu tive um anjo da guarda que era a Lúcia. Ela fala aqui nesse livro, é muito divertido por um lado, né? Ela fala assim, eu estava lendo, amamentando o Gabriel e lendo esse livro, e ela fala, quase sempre, quando, né, o parceiro ou a parceira, né, gente? Mas a pessoa que não é a pessoa que pariu, a vida dela continua, a rotina dela continua igual. Então, ela chega, vê o neném, tchau, volta no final. Oi, e aí, foi tudo bem? Ai, que gostoso estar aí com o neném, né? Então, assim, a pessoa senta, ela toma o café dela, ela abre o jornal e você, a tua vida fez, ponta cabeça. E aí, eu lembro nesse período, Roberta, que eu pensei, agora entendi por que tem licença maternidade. Faz todo sentido. A pessoa fica sem dormir. Não, seria impossível não ter licença maternidade. Seria simplesmente impossível. Você acorda a cada 3 horas. Mas isso é uma questão que eu acho que a gente tem que rever muito seriamente, porque a mulher sai do mercado de trabalho, isso é muito sério. Porque ela se afasta, às vezes, 6 meses, e às vezes emenda umas férias e já fica 6, 7, 8, 9 meses, né, Roberta? E aí, quando você volta, muitas vezes você é demitida. Exatamente. Então, assim... E eu sei que você tem uma história sobre uma médica, não é? Que voltou rapidamente ao trabalho. Exatamente. Conta pra gente. Só pegando o teu link aqui, eu acho que é um tema que a gente precisa discutir, porque quando você fala, essa mulher ficou, hoje em dia, 6 meses de licença maternidade, e quando volta, em muitos casos, ela é demitida. Por que é que ela é demitida, senhoras e senhores? Porque, a partir daquele momento, ela será uma funcionária faltante. Sim. Porque ela vai ter que ir ao médico, ela vai ficar doente, o filho vai ficar doente. A probabilidade disso acontecer salta aos olhos do empregador, né, e das empresas que não têm um pensamento mais arejado e voltado a essa mulher como um ser humano. Então, é melhor substituí-la. Talvez por alguém que ganhe bem menos, né? Por uma menina mais nova e que não queira, sei lá se isso já vem, eu não sei como é o corporativo hoje em dia, mas eu acredito que já deve vir ali. Pretende ser mãe, né? Porque é, de fato, uma coisa que a gente vê no dia a dia, as amigas, o entorno, né? A gente Mas aí lê, eu me pergunto, etc. então, se a gente não quer que
ter funcionárias que estão em fase de repente, ou estão casadas ou não, têm um relacionamento, querem ser mães, enfim. Quem é que vai cuidar dessas crianças? Fica a minha pergunta. Porque, assim, se as mulheres não podem tirar licença maternidade, se elas voltam, elas saem do mercado de trabalho e elas saem exatamente como a Roberta falou. Ela volta, ou às vezes ela é demitida, ou se você ainda retém a funcionária, você sabe que ela vai faltar, porque a criança vai ficar É a demanda, doente. gente, é impossível. Ela vai, aí uns 2, 3 anos, assim, facilmente a criança vai ter muitas doenças, vai muito ao pediatra, vai... Então, quem faz essa função, se não é a mãe? Exato. Como é que fica essa situação? Pois e como é que serão as novas gerações agora que a mulher está voltando ao mercado de trabalho, que a mulher tem uma carreira e que ela quer ter filhos e a família quer ter filhos? Não é só a mulher que quer ter filhos, não é? A família quer prosperar. Então, como é que a gente faz essa equação? Eu acho que hoje ainda está bem mal resolvida. Quem vai cuidar das nossas crianças? Quem vai dar atenção para elas? Quem vai educá-las? Quem vai levá-las ao pediatra? A gente tem que ter um apoio, uma rede de apoio? Eu acho que esse nosso papo aqui é fundamental, até para que a gente traga, né? Para que a gente receba de vocês também indicações dos profissionais que nos assistem e nos ouvem aqui agora, e para que a gente traga essa pauta para ser debatida com quem entende de tudo isso. Então, com um psicólogo, com um especialista em ambiente business corporativo, que seja, vamos abrir aqui a discussão para que essas pessoas nos ajudem a explicar como está acontecendo esse movimento hoje em dia, né, que é bem diferente da minha época, da Beth. Que eu era de uma empresa, a Beth, eu não sei, você estava autônoma no teatro? Não, sempre fui autônoma, né? Tá. Sempre fui atriz, então o que aconteceu na minha fase final da gestação e aí o começo do tempo com o Gabriel foi que eu parei de fazer vários testes que a gente fazia, várias gravações, eu dei uma parada e fui voltar bem lá pra frente, né? Acho que já o Gabriel já estava com uns 8 meses quando eu voltei ao mercado, né? Mas é isso, alguém tem que segurar essa onda, né, Roberta, Você sabe da que criança. você, voltando um pouquinho, então, na iniciação... Gente, vocês me desculpem, eu preciso pedir essa desculpa, assim, ao vivo. Eu estou com uma faringite, sinusite, rinite, todos os ites, então, a toda hora eu estou tossindo e fico com esse pigarrinho. Então, me perdoem, viu? Mas eu estou aqui dando o meu melhor. Você falou sobre a questão da amamentação. Eu, por vivência, tenho o meu olhar, tá certo? Eu pude amamentar a Camila muito pouco, só tive 2 meses de leite. Ainda bem que percebi isso, porque eu percebi que eu dava mamar para ela e ela já ficava com a boquinha assim, tipo, quero mais. Já liguei pro pediatra dela, já liguei pro meu médico e falei, olha, acho que você precisa me olhar porque eu acho que eu não tenho leite. O meu leite está muito... E, de fato, não tinha. Então, ela já entrou no leite que não era o meu, né? Suplementação, na né? suplementação, no 2º mês de vida dela. O Gabriel entrou na maternidade. E este momento, a Camila tinha refluxo. Nossa. A Camila foi uma bebê que ela não teve absolutamente nenhuma doença daquela. Ai, tá com cólica, ai, tá com dor de ouvido, ai, tá chorando. A Camila não chorava. Eu acho que ela é sincera. E ela dormia? Mal pergunte assim. Ela dormia. Eu percebia que a Camila queria mamar de madrugada, bem bebê, porque ela fazia sonzinhos. Ela fazia... Aí eu falava, acordou. Que fofo. Bebê acordou. E ela é essa linda. Gente, é uma coisa impressionante. Aí eu ia lá, pegava, já brincava com ela um pouquinho de madrugada, porque era tudo muito especial. O momento amamentação, o meu seio é muito pequeno. Eu tenho a tal da mama densa. Não sei se vocês sabem o que é mama densa. É uma mama que não tem gordura. Ela só tem tecido, glândulas e músculo. Então, tudo é mais delicado, é mais sensível, é mais... tudo. Inclusive a tal da mamografia. Nossa, gente, aí tocou num assunto que... Exato. E é evidente que o meu seio cresceu um pouco nesse período, mas minimamente. E era, assim, dolorido, sabe? Não era uma coisa ultra prazerosa, não.
Então, esse papo de... o leite materno é importantíssimo, é fundamental. Mas, gente, essa cartilha da Alice, que vendem para a mulher, de que este momento é uma bênção na vida do ser humano e que depreciam tantas mulheres... Né, que já Mais uma vez, a gente cai no romantismo da maternidade. Exatamente. O romantismo. Porque esse momento... Olha, só falta a gente ver anjo quando está amamentando. Não é verdade. Não é verdade. É uma coisa que é delicada, é sensível. Não é verdade, sabe? É claro, você está vendo um milagre acontecer porque você está alimentando o seu filho. Ponto. Mas, fisicamente, isso não constitui uma verdade. Porque é o melhor momento do mundo, gente. Só que não. E eu tenho uma passagem muito interessante que queria trazer aqui para vocês, que fala muito deste apoio que nós não tivemos e que nós tendemos a oferecer para uma outra mulher quando a gente se depara com uma situação como esta que vou narrar agora. Muito bem. Eu tinha uma médica, a Camila já era crescida, já tinha lá adolescência e tal. Eu tinha uma médica que eu visitava, era uma endocrinologista. Eu visitava a cada 6 meses, a cada... Rotina. Isso. Fazia um tratamento com ela e tal. E um belo dia, a minha doutora, preservo o nome dela, a minha doutora... tô grávida. Ela tinha casado há pouco tempo e os dois bastante jovens. Ela era muito mais jovem que eu na época. Vamos ser mães, vamos ser pais. Ai, que maravilha, não sei o quê. Eu falei, puxa, doutora, então tá, olha, estou saindo agora, volto não sei quando, a partir do 6º mês, que já eram 6 meses, né, de licença. Estaremos aqui, vocês marquem suas consultas, tudo muito lindo e muito romântico. E ela estava exuberante, assim. Exuberante. Muito... Puxa, olha como você está linda, grávida, doutora, que maravilha, etc e tal. Bom, muito bem. 3 meses depois dela ter tido o filho dela, a secretária já começou a entrar em contato comigo e falando, olha, se você quiser marcar a tua volta, o teu retorno... Pode marcar, porque a doutora já está atendendo novamente. Eu falei, puxa, mas precoce, né? Eu não sabia nem quem eu era 3 meses depois. Exato. Eu falei, nossa, mas um pouco... Eu voltei 3 meses depois, porque a minha licença na minha época eram 3 meses. Gente, só. que loucura isso. Exatamente. 3 meses. É uma loucura. E, enfim, eu não lembro se eram 3 meses ou se eram 4 meses. Agora eu me perdi aqui, gente. Me desculpem aí o erro. Eu sei que a licença pela Previdência, pelo INSS, no Brasil, são 4 meses. Na minha época, foram 4 meses. Então, eram 4 meses e aí passou a se estabelecer 6 meses. Eram 4 meses. Muito bem. Já voltou, ela quer trabalhar, é muito dinâmica, muito isso, muito aquilo. Bom, enfim, fui para a minha consulta. Eu cheguei lá, eu acho que eu tenho uma coisa de um olhar... Como eu me olho muito, eu tenho uma coisa do olhar para o outro, sabe? Então... e acho que sou muito observadora também. Sei que abri a porta, olhei para ela e era como se eu estivesse fazendo um scan naquela médica. Ela estava o pó. Mas não é, eu senti assim muito rapidamente que não era o pó por conta da criança ser muito, né, da coisa ser recente, a criança nasceu há muito pouco tempo, então a rotina tal, não era esse o pó. Ela estava o pó emocionalmente. E eu olhei para a cara dela e falei, doutora, você está bem? E o olho dela encheu de lágrimas. Eu fechei a porta e falei, doutora, eu estou aqui, pode falar. Foi exatamente assim que aconteceu. Nossa. E ela começou a me narrar, ela começou a chorar copiosamente, e eu chorava junto com ela. A Camila tinha quanto tempo nessa época? A Camila já tinha 16 anos, 15 anos, 16 anos. Eu dei as mãos para ela e falei, doutora, chore. E me fale o que você quiser falar, porque eu sou uma mulher ouvindo você que é uma outra mulher. É muito para além da médica. Aqui não tem médica, não tem paciente. Me conte. E ela começou a me contar que estava sendo muito difícil para ela, que ela estava tendo prazer zero em amamentar. Ela falou, meu peito rachou inteiro, eu sinto dor, eu uivo de dor cada vez que eu tenho que amamentar minha filha. E eu disse, doutora, mas nunca lhe disseram que isso não é um sonho infantil, assim, que a gente quer realizar na vida? Gente. Que não é este momento que romantizam tanto por conta
acho que, ok, por conta do quanto é essencial o leite materno, e não estamos falando sobre a desimportância do leite, eu acho que Não, é de forma fundamental, mas sobre o momento, sobre este ato, que não necessariamente traz prazer, ele muitas vezes traz dor, e ela estava nesse ponto. E aí, então, eu dei a mão para ela e falei, olha, você não se sinta culpada por não sentir prazer, por não sentir amor nesse momento, porque não é o que está acontecendo com você. Com você não está acontecendo. E qual é o problema? Você é menos mãe porque você não está sentindo esse prazer? Você, sabe? Então, eu desarmei essa mulher que estava locupletada de culpa, porque ela estava sentindo uma série de coisas que ela não se achava, ela não se permitia sentir, ainda mais como médica. A gente se cobra, né? Não. A gente se cobra pouco. Eu acho que a gente carrega um fardo. Uma culpa. Né? E aí vamos para um caminho de crenças limitantes, do que a gente ouviu a vida inteira e do que não nos informaram que não é bem assim ou assado, que a gente está ali ultra sobrecarregada por uma série de questões dessa vida que mudou completamente, desse manual que você não tem e que você precisa estar lá observando, olhando para a cara do filho e tentando entender cada fase como é emocionalmente, como é que você vai lidar com aquilo. Porque a mãe ela sempre vai fazer o melhor. Não, e nunca é mais só você. Exatamente. É sempre depois você. Depois você. Muda completamente a prioridade. Exato. Você nunca mais entra na loja, por exemplo, né? Na questão material, você nunca mais entra na loja para olhar uma roupinha para você. Você fala, putz, isso aqui é a cara da Camila? Nossa, a Camila ia ficar tão bem com esse sapatinho. E é assim que funciona, né? Eu acho que é impossível uma mãe que não sinta nada disso que a gente está trazendo. Não, com certeza. E é isso, né? Você olha para o filho e tudo, principalmente agora, né? Que o meu tem 10 anos, eu ainda, toda vez que eu saio de casa, eu tenho toda uma programação, porque depois a criança vai crescendo, as demandas são diferentes. Exatamente. Não é? A tua já está adulta, eu tenho uma enteada também de 23, que é minha filha também, e que eu vi crescer e passou pela adolescência, que hoje já está adulta, né? Mas, assim, o Gabriel agora com 10, é isso. Para qualquer coisa que você faça, você tem toda uma agenda com quem ele está, onde ele está. Hoje eu estou aqui, aonde ele está? Quem está cuidando dele? Ele está doente? Ele está bem? Não está? Vai precisar falar com o medicamento? Preciso que ele tome o medicamento? Eu tenho que levar na escola? Eu tenho que avisar alguém que vai buscá-lo caso eu não possa. Você se organiza a tua sua vida do filho em torno da dele também. As agendas têm que se cruzar. Eu imagino uma médica que, meu Deus, 3 que meses teoricamente é muito tem pouco muitas tempo. soluções que nós não temos, não é? E você vê, e não tem, né? Não tem, gente, porque a gente vai... a gente acessa um lugar que é essa figura, as emoções dessa mãe que estão sendo trabalhadas naquele sentido a primeira vez, que ela está percebendo coisas pela primeira vez. É um desvirginar do romantismo. Mais uma vez. Não é? Para a coisa da vida real. Como é que eu lido com isso? O que é que eu sinto diante disso? E aí tem todas as questões que eu acho que estão para além do dia a dia, da coisa prática, mas você também vai começar a se envolver com as questões emocionais dessa criatura que está crescendo. Sempre. Então, como ele é tratado no mundo externo, fora da tua casa, como ele lida com essas questões, as coisas que lhe acontecem. Quer dizer, a partir dali... Deus nos acuda. Você tá aqui num reforço emocional todos os dias, né? Exatamente. Emocional, psicológico, de tudo que acontece, da socialização. Você faz parte da criação daquele serzinho, Exato. né? Que vai virando um adulto, vai se formando caráter, os seus valores. Então, E aquela frase que a gente, muito chavão, mas que é uma grande verdade, na prática, a mãe é para sempre, é verdade. Porque, tudo bem, a Camila tem 24 anos, mas eu estou 24 horas por dia, ou o que eu posso, ligada às questões dela também. Eu olho para a Camila, já sei se alguma coisa está meio esquisita. Então... Tem a coisa do papo, a gente sempre teve um diálogo muito aberto, né? Eu sempre conversei com a Camila desde muito pequena. Aliás, quando eu tive a Camila, foi muito interessante, aí eu vou voltar um pouco na conversa,
porque eu trabalhava na Rede Gazeta de televisão e a Fundação Casper Libero tem um jornal que se chama Imprensa, né? Uma revista jornal. E onde eles fazem muitas matérias, né? Não só sobre o universo do ambiente de trabalho, mas as questões todas que são importantes para atender esses funcionários, né? E eles quiseram fazer uma matéria comigo. Então, a matéria era a seguinte: como é, Roberta? Eles foram à minha casa quando a Camila tinha 1 semana de vida. Fizeram uma foto minha com ela, que, aliás, é uma das fotos que eu acho que eu sou modelo há 37, mas eu acho que é a foto mais bonita que eu tenho nessa vida. E aí fizeram uma grande entrevista comigo, perguntando: poxa, você é uma mulher tão, né, atrelada ao trabalho, tão envolvida, ativa, tão intensa, tão ativa, etc. Como é que é para você sair de licença maternidade neste momento, né? Especificamente neste teu momento, com 28 anos, em que você está aí à frente, né? Uma das cabeças de 4 programas de televisão, com uma equipe de X fixos e mais um auditório e mais artista e mais tudo isso. E a matéria era para saber como você estava equilibrando isso. Como é que o que é que você vê, né, nesse primeiro momento? Como você está sentindo tudo isso? Como isso está sendo para você? E o que você deseja à sua filha? E é uma das coisas que eu já citei em um outro momento. Eu, naquele dia, disse: olha, eu desejo que a Camila seja muito feliz, que ela tenha os seus anseios realizados, que ela tenha muita saúde, em primeiro lugar, mas, sobretudo, que ela seja independente. Vide as minhas referências. E quando eu falo independente, não estou falando sobre a questão financeira. Eu estou falando sobre todos os nossos meandros, sobre todo o nosso universo, que vão da independência emocional à independência financeira. Sim. Porque Tocou num ponto importante, né? São muitas independências. São muitas independências. Se você é independente emocionalmente, ou se você está ali numa construção para ser independente emocional, um tema que a gente já trouxe aqui ricamente, eu acho que você vai se abrindo para as outras independências e vai conquistando essas outras independências, não é? E eu sou... A referência que eu tenho da minha mãe tem 36 anos de diferença geracional, né? Nós somos 36... Quer dizer, nós éramos, ela já falecida, nós tínhamos uma diferença de 36 anos, né? E uma diferença geracional abissal, assim. Eu tenho 40 pro Gabriel. Literalmente abissal, porque a minha mãe, ela foi criada... e isso eu, durante a vida, pude sentar com ela. A gente sempre conversou muito, tendo os limites, né? Guardadas as devidas barreiras. Mas a gente sempre conversou muito sobre preconceito, sobre o olhar para a sociedade. A minha mãe foi uma mulher que ela se separou numa época em que ser divorciada ganhava um rótulo. Sim. Era uma coisa pavorosa, socialmente falando. E foi uma mulher muito forte, muito aguerrida, que se separou, que se divorciou. E que depois, aos meus 16 anos, eu sou filha mais nova do casamento do meu pai e minha mãe, falou para a filha: você vai ser modelo? Você quer ir para o Japão? Você vai. Eu vou te emancipar e você vai. E ela brigou com a família. Foi um troço horroroso. Todo mundo contra. Numa época em que ser modelo era ser puta, era estar exposta, eu estava vendendo o meu corpo. Não, os absurdos, assim, dos mais incríveis que eu vivi. Isso foi outro dia, né? Isso foi outro dia, gente. Outro dia. Sabe? Então, ela foi essa mulher, e foi uma mulher que eu sentei muito com ela. E como eu entrei no mercado da moda muito cedo, né, com 16 anos, eu tive o presente de contatar gente todos os dias e de entender que as pessoas eram diferentes e respeitar isso, sobretudo. Então, o que eu quero dizer com isso é que eu também trouxe isso para a educação da minha filha logo de base. Filha, as pessoas são diferentes e você precisa respeitá-las. Sim. Porque o respeito que você der às pessoas é o respeito que as pessoas darão a você.
Isso são os Então, valores, né? não seja preconceituosa, todos somos iguais. As pessoas são diferentes fisicamente, sim, e por isso são lindas, e as respeite. As pessoas têm opções de gênero diferentes, as respeite, como você terá as suas. As Opções pessoas têm religiosas. classes sociais e religiões diferentes, as respeite. Então, eu sempre tentei, conforme o meu passar do tempo e as coisas que eu ia conectando, eu sempre tentei transmitir isso para Camila. E pelo ser humano bom que ela é e pelo caráter que ela tem, que isso é dela, não fui eu quem vendi nem quem construí, eu acho que está dando certo. Tá dando super certo. Ai, gente, delícia estar aqui com vocês. A gente passou um pouquinho aqui da nossa experiência na maternidade. Eu espero que quem tenha o sonho de ser mãe saiba que é uma experiência riquíssima, lindíssima, e para mim não tem nada que substitua isso. Acho que para você também. Não tem. Eu acho que é o maior amor, é o tal do amor incondicional. É o amor que eu e a Camila somos muito próximas, moramos juntas, mas se eu fico 3 dias sem vê-la, me dá dor física. Eu posso imaginar. Sabe aquela coisa de... Falta alguma coisa, né? Você não é completa. Eu tive um casamento do qual me separei há 3 anos, que acho que foi o amor da minha vida, e ele dizia assim, eu acho que nesse ponto ele está coberto de razão. Ele me chamava de leoa. E ele dizia assim, Roberta, você mata e morre pela tua filha. É verdade. Mas é verdade, toda mãe é uma leoa. Acredito super nisso. E é isso, minhas queridas. Nós vamos terminando. Alguma coisa mais que você queira colocar, minha querida amiga? Por enquanto não, só isso que assim. E para quem também, né? Para quem também não deseja ter filhos, né? Eu acho que também é uma questão que a gente quer muito trazer aqui depois, mais pra frente. Exatamente, tá tudo ok, gente. Tá tudo ok. ok. Vamos nos livrar, nos desnudar desse monte de culpa que a mulher ainda se põe. Tem que aquilo, não essa tem que pressão nada, né? da sociedade. Não tem que nada, ninguém é obrigado a nada. Tem que o que você quiser. E se essa vida é finita, que a gente faça por ela aquilo que nos faz bater o coração cada dia mais forte. Acho que é isso que vale a pena, tá certo? Então, o nosso podcast vai terminando por aqui. Eu espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, aqui no YouTube, @Mulher Maravilha Podcast. A inscrição de vocês é fundamental para que esse conteúdo chegue a um número cada vez maior de pessoas aqui no Brasil e no mundo. E lembrando também que a sua história pode vir à pauta aqui do nosso podcast. Escreve pra gente no e-mail mulhermaravilhapodcast@gmail.com. É isso, gente. A gente vai ficando por aqui, agradecendo muito a presença aqui e o olhar de vocês. E lembrando que este canal é de vocês e nós seremos a sua voz. É isso aí. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Até semana que vem.